Senhor Jesus estejam com você neste momento. Eu me chamo Clarissa e tenho tido o privilégio de estar estudando as parábolas do Senhor Jesus dentro do programa da Escola Bíblica Dominical na classe Maturidade aqui na Congregação Batista de Praia do Flamengo. Em cada estudo nós temos buscado entender um pouco mais acerca do contexto histórico, do pano de fundo judaico, mas também trazendo para a nossa realidade, para a nossa vida, cada ensinamento. Nós sabemos que as palavras do Senhor Jesus, elas permanecem falando aos corações ainda hoje. Então, eu queria te convidar para que você fique até o final desse vídeo e juntos hoje vamos estudar a parábola do joio e do trigo. Esta parábola nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, e nós vemos que do versículo 24 ao 30, Jesus conta a parábola. A gente percebe que, em dado momento do seu ministério, o Senhor Jesus começou a falar através de parábolas para as multidões. Então, esta é uma dessas ocasiões onde ele está ali, talvez à beira do Mar da Galileia, e a multidão, né, se assenta para escutar, e ele conta a parábola do joio e do trigo. Porém, nós vemos que do versículo 36 ao 43, existe o registro do pedido dos discípulos para que Jesus explicasse a parábola, né? Então, estavam ali reunidos em um jantar e os discípulos pedem ao Senhor Jesus que realmente explicasse para eles. Antes de nós entrarmos realmente no assunto que é a parábola do joio e do trigo, nós vamos contextualizar um pouquinho sobre a expectativa, né, da chegada do reino de Deus, à luz do que dizia o profeta Isaías no seu capítulo 11. Vamos aqui à nossa leitura do texto. Diz assim o texto de Isaías: Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. O Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que proporciona o verdadeiro saber. O amor e o temor do Senhor. O amor reverente de Yahvé será a fonte da sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouvi dizer. Antes, julgará com retidão e carinho todos os necessitados. Com justiça, tomará decisões em favor dos pobres, usará a sua palavra como se fosse um cajado. Ferirá a terra, e com o sopro da sua boca exterminará os ímpios. A justiça será como uma faixa em seu peito, e a lealdade o seu cinturão. O lobo conviverá com o cordeiro, e o leopardo repousará junto ao cabrito. O bezerro, o leão e o novilho gordo se alimentarão juntos pelo campo, e uma criança os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos, seus filhotes dormirão lado a lado, e o leão comerá palha como o boi. Os bebês brincarão tranquilos, próximos ao esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém mais fará mal algum, nem haverá qualquer destruição em todo o meu santo monte, porquanto toda a terra se encherá do conhecimento de Yahvé, o Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé, que se ergue como um sinal para os povos, será procurada pelas nações, e a sua morada se cobrirá de glória. Naquele dia, Yahvé estenderá o braço pela segunda vez, para resgatar o remanescente do seu povo que ficou na Síria, no Egito, em Patros, no Alto Egito, em Cuxi, na Etiópia, em Elão, em Senaar, na Babilônia, em Amate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma espécie de bandeira para as nações e reunirá os banidos de Israel de todas as partes. Reunirá o povo disperso de Judá desde os 4 cantos da terra. Como a gente pôde ler no texto de Isaías, nós podemos perceber qual era
a expectativa do povo judeu naquele período, né, onde Jesus Cristo aparece trazendo as boas novas do reino de Deus, da chegada do reino de Deus. Não apenas no livro de Isaías, mas também nós podemos ver também algumas profecias também no livro de Jeremias. E a gente lembra, se você, né, voltar um pouquinho no tempo, a gente vai perceber que Israel teve um momento realmente áureo nos reinados de Davi e de Salomão. Após esse período, houve a divisão, né, do reino do norte e reino do sul, onde a Bíblia declara várias vezes em que os reis não faziam aquilo que era a vontade do Senhor, o povo realmente pecava, e já havia um pouco dessa voz profética de que haveria um tempo de restauração para a glória, né, de Israel. E a gente sabe que o resultado da desobediência, da idolatria, foi realmente o exílio babilônico. Quando o povo realmente volta para Israel, e aí até tem aquela passagem onde eles percebem que a glória, né, toda aquela glória realmente havia passado, e na tristeza, alguns lembrando de como era o primeiro templo, né, Salomão, e agora eles estavam reconstruindo, havia uma tristeza, a gente vê até aquele texto, né, que diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Retrata um pouco dessa frustração por conta da destruição, né, do reinado de Israel, toda a glória de Israel. Por isso mesmo, havia essa expectativa de quando realmente o Messias realmente prometido, aquele que vinha da linhagem de Davi, viesse, ele restauraria toda essa glória. Israel teria uma autonomia política, religiosa, econômica e também espiritual, né, para que eles pudessem cumprir o chamado de ser uma bênção para outras nações, para que as nações realmente ao redor conhecessem o Deus de Israel, vissem como o Deus de Israel tratava os seus, e os povos iriam desejar realmente conhecer o Deus de Israel. E a gente percebe ao longo dos textos, né, que isso não ocorre. Na verdade, há um distanciamento e o povo de Israel, na verdade, é disperso para várias nações. Então, esse é o pano de fundo. Quando Jesus aparece, havia essa expectativa na chegada desse Redentor que restauraria essa glória perdida, né, séculos atrás. Então, em resumo, quando esse Messias aparecesse, né, o Mashiach ben Davi, ele traria, né, a purificação de Jerusalém da presença dos gentios, também expulsaria os pecadores, né, do meio do povo, o povo seria um povo muito obediente à lei. Haveria também a destruição das nações que não tinham a lei, né, somente ficariam aqueles que aprendessem a lei de Deus através de Israel. A reunião do povo, né, de um povo guiado pela justiça, toda a terra viveria em paz. A gente vê o texto, né, que fala, né, lobo e cordeiro pastarão juntos, que ninguém faria mais mal nenhum a ninguém em toda a terra. Enfim, a restauração do reino a Israel. Nós compreendemos qual era o contexto, né, no qual Jesus conta realmente a parábola. E agora nós vamos estudar um pouquinho, vamos chegar no texto de Mateus 13 para a gente ler a parábola do joio e do trigo. Diz assim um texto: Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, quando todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhes perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro.
Mateus 13, de 24 a 30. Olha, irmãos, eu acredito que antes de nós falarmos sobre o assunto principal dessa parábola, é interessante a gente pensar sobre assuntos sobre os quais a parábola não está tratando. Eu tenho certeza que você já deve ter escutado, assim como eu, algumas interpretações sobre esse texto, que se a gente for estudar um pouquinho mais a fundo, a gente vai perceber que não era esse, né, o objetivo de Jesus. E um dos motivos, né, que nós muitas vezes ouvimos mensagens sobre essa parábola, algumas questões tem a ver com isso aqui, ó. A existência do bem e do mal dentro de cada ser humano. Nós sabemos que existe uma luta interior, de carne, né, contra o espírito, mas esse texto não está falando sobre isso. Também não está falando sobre a realidade de falsos crentes dentro da igreja. E eu vou dizer a vocês que eu já escutei muitas mensagens onde esse texto é utilizado, né, para trazer, mas simbolicamente, essa realidade, né, infelizmente, de que realmente existem pessoas que caminham com, né, com a igreja, caminham conosco, mas que ainda não são pessoas convertidas, ou talvez nunca irão se converter. Mas, assim, esse texto não está tratando sobre isso. Eu não quero com isso dizer que você não possa fazer realmente uma alegoria quando você estiver realmente ensinando, fazer uma comparação, mas tem que deixar claro que é uma comparação. Não pode trazer como se fosse realmente o objetivo do texto, o objetivo de Jesus naquele momento, tá bom? Só uma dica. Também alguns interpretaram essa parábola como uma forma de se tratar sobre essa tensão que existia na igreja primitiva entre judeus e gentios, né? Então, o joio sendo atribuído aos gentios, né? Os gentios no meio do trigo, que seria Israel. Então, essa parábola não está tratando sobre esse assunto, tá bom? Entendido até aqui? Vamos continuar. Eu sempre gosto de trazer para os nossos estudos um pouquinho do contexto, né? Que a gente pode encontrar em alguns escritos judaicos anteriores, né, ao Novo Testamento. Diz assim, ó. Tem um escrito judaico que diz isso, ó. E os filhos da justiça resplandecerão em todos os confins da terra e continuarão resplandecendo até o final de todos os períodos da escuridão. E no tempo de Deus, a magnífica grandeza de Deus resplandecerá por toda a eternidade, para que todos os filhos da luz tenham paz e bênção, glória e alegria, e para que sejam muitos os seus dias. Mas um outro texto diz assim: pois o mal, pelo qual perguntas, foi semeado, mas o tempo da sua colheita, né, ainda não chegou. Pois uma semente de maldade foi semeada no coração de Adão desde o princípio. E veja quanta impiedade ela produziu até o momento. E ainda produzirá até que chegue o tempo da separação. E aí? Será que dá para a gente ter uma pista sobre o que a parábola do joio do trigo está tratando? Vamos pensar mais um pouquinho. Vamos ver mais alguns textos aqui. Alguns textos do Antigo Testamento. Vamos ver lá em Daniel 12, 3, que diz assim: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Sofonias 1, 2, 3 diz: hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios. E exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. Para terminar, temos Malaquias 4, 1, 2, que diz: porque eis que aquele dia vinha ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Pois bem, nós vimos até aqui um pouco, né, da expectativa que os judeus, né, o povo de Israel, tinha sobre a chegada do Messias, né, sobre alguns textos, textos judaicos, textos do Antigo Testamento. E então, vamos
pensar mais um pouquinho sobre essa questão da expectativa e da realidade que se apresentava naquele momento. Como eu falei, a expectativa era da chegada do Mashiach ben Davi, né? Um rei glorioso, um reino eterno, um reino que traria novamente Israel para o centro, né, do mundo, na verdade, daquele mundo conhecido naquela época. Só que quem chega é o Mashiach ben Yosef. E se a gente vai lembrar, José, Yosef é José, o José do Egito. Ele é conhecido por aquele, né, que ele sofreu bastante, ele deu a sua vida, na verdade, em resgate do povo de Israel. Chega no final do livro mesmo, de Gênesis, ele vai dizer que tudo que tinha acontecido, né, que os seus irmãos, né, fizeram contra ele, foi um meio de salvação para o povo. Então, tem um pouco, né, dessa figura. E dentro do próprio judaísmo mesmo, o Messias, ele tem essas duas faces. Ele é tanto o servo sofredor, como também o rei glorioso. Havia expectativa da autonomia, né, de Israel, tanto política como religiosa, porém, a realidade era bem diferente. Eles estavam sob domínio do Império Romano naquela época, né? E a gente pode até perceber que até no dia a dia mesmo do povo de Israel, nas praças dos mercados, se falava muito mais grego do que realmente hebraico. A gente vê alguns nomes de discípulos do Senhor Jesus mesmo, que eram nomes tipicamente gregos. Então a gente percebe, né, essa discrepância aí entre aquilo que eles esperavam e o que estava acontecendo. Mais um pouquinho aqui, ó. Eles sonhavam, então, com uma autonomia, né, e uma pureza do povo de Israel. Mas, na verdade, eles tinham que conviver com os gregos, eles tinham que conviver com pessoas, né, de outras religiões. E para o judeu ortodoxo, né, naquela época, né, hoje tem esse nome, né, judeu ortodoxo, mas eles são remanescentes dos fariseus, né, daquela época. Não, para os fariseus daquela época, a expectativa era que todos os povos, né, que haviam ali, estavam subjugando Israel, seriam expulsos e eles ficariam realmente com a terra totalmente para eles. Da mesma forma, o Mashiach também traria a prática da justiça, né, da bondade, da misericórdia sobre a terra de Israel naquele momento. Só que a injustiça continuava. Se a gente lembrar daquela palavra de Jesus, quando ele orienta, né? Se alguém te força a caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. Gente, era muito comum que um romano que estivesse carregando, por exemplo, um peso e encontrasse um judeu, né, no caminho, forçasse o judeu a carregar o peso para ele. Então, essa expectativa, imagine, eu quero que Israel seja totalmente libertado desse jugo, né? E haverá justiça, haverá paz continuamente. Só que não era bem isso que estava acontecendo naquele momento. Né? Foi exatamente neste contexto que o Senhor Jesus começou a pregar e anunciar que o reino de Deus havia chegado. Ele operou milagres, ele curou enfermos e inclusive realizou milagres que até dentro da própria cultura judaica, da própria expectativa rabínica, apenas o Messias seria capaz de realizar, sendo eles a ressurreição de um morto a partir do 4º dia, já que até o 3º dia eles acreditavam que a alma ainda continuava próxima ao corpo, a cura de um cego de nascença, a expulsão de um demônio que deixava a pessoa muda, porque na expulsão de demônios que os fariseus realizavam, eles faziam com que aquela pessoa que estava possessa dissesse certas palavras. Mas quando se deparavam com uma pessoa que era muda, então eles ficavam realmente impossibilitados de fazer isso. E também o 4º milagre seria realmente a cura de um leproso. Mesmo assim, com esses sinais, com essas maravilhas, havia uma pergunta no ar. E a pergunta era: por que, aparentemente, nada mudou? Cadê o reino glorioso? Cadê a autonomia? Cadê a purificação do povo? Cadê o retorno dos dispersos para Jerusalém? Como pode Jesus e os seus discípulos, as suas pequenas ovelhas, o seu pequeno grupo de seguidores,
serem a chegada do reino de Deus? Essa era uma pergunta que não queria calar. E esta parábola do joio e do trigo, ela começa a responder esta pergunta. Geralmente, cada parábola, ela pretende responder uma questão, responder uma pergunta básica. E nós vamos ver, ao longo do nosso estudo, quais são as respostas que esta parábola trouxe para aquela época e também traz para nós ainda hoje. Vamos lá. Nos versículos de 36 a 43, como a gente viu, Jesus já está num lugar reservado, né, com os seus discípulos, num jantar, e eles pedem realmente a explicação dessa parábola e a gente lê assim no texto. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fim desta era, o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Olha, na verdade, eu acho muito interessante essa disposição dos discípulos em indagarem do Senhor Jesus sobre a explicação de algumas parábolas que muitas vezes não ficavam realmente claras para eles. E eu fico imaginando se eles, né, que andaram fisicamente, eles comiam na casa, na mesma casa com Jesus, andavam com Jesus, eles tinham dificuldade muitas vezes de entender alguns textos. Imagine a gente aqui, né, em primeiro lugar, ocidentais, dentro de uma outra cultura, sem vivência com a língua, sem vivência até com aspectos realmente culturais. É interessante a gente pensar que a Bíblia também tem textos com ironias, tem textos com humor, tem textos poéticos. Muitas vezes a gente lê o texto apenas na perspectiva de uma leitura bem, como se fosse jornalística mesmo, né? A gente não percebe, talvez, essas nuances da interpretação que são necessárias. Então, assim, tem que ser um estímulo para a gente buscar cada vez mais esse entendimento mais profundo realmente das palavras do Senhor, para que nós sejamos sábios, sejamos pessoas realmente que sejamos capazes até de explicar, né, como Paulo disse, qual a razão da esperança que há em vocês. Então, se nós não tivermos realmente firmados no conhecimento verdadeiro da palavra do Senhor, a gente vai ter muita dificuldade em pregar o evangelho, explicar realmente quem é Jesus, a pessoa de Jesus. E o porquê, né, que embora, como nós vimos, os questionamentos que haviam naquela época são alguns questionamentos que persistem até hoje. Mas a gente vai ver em alguns elementos, né, essa parábola, Jesus fala pontualmente alguns elementos e nos apontam sobre o que ele está falando. Você já chegou realmente à conclusão, você já descobriu sobre o que essa parábola está falando? Qual é o assunto dela? Vamos ver cada elemento aqui que aparece no texto para a gente fechar realmente, né, o nosso entendimento acerca dessa parábola. Vamos lá? Nas palavras, né, do próprio Senhor Jesus, o homem, né, o dono da terra, dono do campo, é realmente o filho do homem. É ele que semeia a boa semente no seu campo, né? Que é o mundo. O campo aqui representa a terra, o planeta Terra como um todo. E não, como nós falamos, a igreja. A boa semente, o trigo, são os filhos do reino, são os filhos de Deus. O joio são os filhos do maligno, né? Os filhos do diabo, fala claramente assim. E nós temos também a figura do inimigo. Se nós pararmos para pensar um pouquinho, todos estes são elementos, aspectos do presente. Esses elementos existiam na época de Jesus e existem também hoje. E eu imagino que nós vamos ainda conviver com esses elementos por um bom tempo. Mas a segunda parte dessa explicação diz assim, ó, sobre
a consumação de todas as coisas, sobre o fim dos tempos. Quando, enfim, a colheita realmente vai acontecer. A separação, essa separação entre o bem e o mal, a separação entre os justos e os injustos, a separação entre aqueles que buscam realmente a santidade de Deus, daqueles que escolhem realmente estar afastados de Deus, vai acontecer. O texto diz que os ceifeiros são os anjos, né? São os anjos que vão vir, que vão fazer essa separação. São aspectos do futuro que trazem para nós uma mensagem hoje de esperança e de confiança nas promessas do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, então, quais são as verdades, né, que estão reveladas por Jesus através da parábola do joio do trigo? Vamos ver? A primeira delas é que a presença do Mashiach, né, de Israel, Yeshua, nosso Senhor Jesus, é o cumprimento da promessa da vinda do reino de Deus. Lembra que nós falamos logo no início que havia justamente aquela expectativa? E os milagres, as palavras de Jesus, elas anunciavam justamente a chegada daquele reino, né, do reino de Deus, mas não vinha com a aparência que os judeus estavam realmente esperando naquele momento. Uma outra questão que fica muito clara é que a existência do mal ainda é tolerada, né, por Deus, e Deus retarda temporariamente o juízo, mas no fim dos tempos a maldade será totalmente destruída, pois, como o próprio texto diz, tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Outra coisa que fica claro no texto é essa promessa gloriosa, né, de que os justos regenerados brilharão, né, como o sol no reino de seu Pai. E muitas vezes eu fico me perguntando, porque, na verdade, quando você encontra, por exemplo, alguém, né, e você tem algum problema com essa pessoa, na verdade não é que você não gosta daquela pessoa. Você não gosta, na verdade, do pecado que atua naquela pessoa. Você não gosta daquilo que o pecado a faz fazer. Certo? A mesma coisa acontece comigo, com você. A gente não gosta daquilo que o pecado produz em nós. Mas a promessa do nosso Senhor Jesus é que um dia seremos realmente semelhantes a Ele, né? E resplandeceremos no reino do seu Pai. Assim como Ele já resplandece, né? A nossa estrela da manhã e brilha realmente como o sol. Certo? Promessa maravilhosa para nós. Como é bom, né? Como é maravilhoso estudarmos as palavras do próprio Senhor Jesus. É como ouvi-lo falar hoje aqui para nós. Eu queria deixar nessas considerações finais alguns pontos que nós precisamos fixar para a gente não esquecer acerca da mensagem principal dessa parábola, tá bom? Olha, a primeira delas, a gente tem que ter em mente que o tema da escatologia, das últimas coisas, estava muito presente nos discursos de Jesus, no ministério de Jesus. Ele foi quem mais falou acerca de dois caminhos, de duas portas, dois destinos, dois grupos de pessoas. O evangelho completo que a igreja precisa pregar é o evangelho da graça, o evangelho do amor, da reconciliação, mas também um evangelho que informa acerca do juízo, informa acerca desse período da história que certamente vai ocorrer, até porque aquele que é fiel e que prometeu, ele vai cumprir. Um outro aspecto também que a gente tem que estar muito ligado nisso, justamente vai falar sobre essas dúvidas acerca da presença do reino de Deus. Os teólogos dizem que nós vivemos a realidade do já e ainda não. O reino já veio, mas ainda não está na sua plenitude, né? Ainda não está no seu momento que nós realmente desejamos, onde todo mal e todo pecado vai estar sendo destruído e nós moraremos para sempre com o Senhor. Mas nas nossas atitudes, nós temos sido convidados todos os dias a nos comportarmos como verdadeiros cidadãos do reino dos céus, do reino de Deus. Uma outra questão que eu gostaria também de chamar a atenção é que não existem
por melhores que sejam as intenções. Não existem filosofias ou propostas humanas que sejam capazes de extrair deste mundo o mal, o sofrimento, todo tipo de violência. Infelizmente, nós vamos ter que conviver com esse mal, com essa semente maligna que ainda atua nesse mundo, atua nas pessoas, infelizmente, até a consumação dos séculos. Até porque apenas Deus conhece o coração. Lembre-se, não é meu papel, não é seu papel tirar joio do meio do trigo. Esse será o papel dos anjos no retorno da consumação dos séculos. Eu queria que Deus continue a te abençoar, que você continue com a gente estudando as parábolas do Senhor Jesus. Nós somos abençoados cada vez que nos dedicamos a estudar e a dedicar tempo, investir tempo para estudar a palavra do Senhor. Que Ele te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, tendo misericórdia de você e te motive cada vez mais a conhecê-lo e a conhecer a sua santa palavra. Que Deus te abençoe.